Vamos lá. Engenheiro eletricista, especialista em telecom e TI, trabalhou com engenharia de software, controle de qualidade, sistemas e redes. Foi meu primeiro tech lead na ZUP, o cara que me contratou. Felipe, obrigado aí pela presença e obrigado por gravar esse episódio de novo, que a gente gravou e deu ruim aqui. Ah, que isso, cara. Eu que agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com você de novo, né? Porque tudo que é bom tem que repetir. Claro, pô. Cara, a gente vai tentar ser o mais espontâneo possível. Tomara que a conversa vá pro outro lado, mas que a gente gravou deu um problema no som, a gente tá gravando de novo aqui. É, Pessoal, Felipe me contratou de verdade, foi ele que fez minha entrevista. Só que a gente manteve muito contato, trocando bastante ideia. Ele é tech lead, eu queria muito ser tech lead, até descobrir os problemas das reuniões, mas a gente fala disso mais pra frente. Mas, Felipe, pra começar, cara, eu já tinha te falado, né? Que eu comecei num 386 jogando Carmen San Diego. E você, como que você caiu de paraquedas aí em TI? Cara, então, eu comecei a mexer com tecnologia bem cedo, assim, né? Eu fiz um curso desses cara, quando eu era muito novo, eu acho que eu tinha 8, 10 anos, eu realmente não lembro a idade que eu tinha, mas eu fiz um curso desses aí de informática na época, tinha bastante ainda, né? E eu fiz um curso de MS-DOS, Windows, né? O Windows era o 3.11 ainda na época, é uma coisa bem antiga mesmo. Word, Excel e CorelDRAW na época, né? E claro, né, criança ainda saí de lá sem saber praticamente nada, né? Mas depois de uns anos ali, a minha mãe, né, o ex-marido da minha mãe na realidade, comprou um computador lá para casa e aí ele chegou lá com um 486 DX2, né? Que rodava a incríveis 30 MHz de velocidade e tinha até uma teclinha de turbo nele ali que jogava para 66 MHz, eu acho. Se eu não me engano era isso. Dobrava a velocidade lá do processador. Turbo. E tinha essa teclinha de turbo. A gente até achava que se usasse demais estragava. Sério, cara. E aí, cara, ali que eu comecei a mexer mais com o computador mesmo, né? Tinha um em casa para segunda mão, né? Mas tendo um em casa a gente começava a mexer um pouquinho mais, né? E aí depois de uns meses lá, sobrou um processador lá velho do escritório onde ele trabalhava, né? E aí falava pra mim, quer tentar trocar aí, né? Então fui lá, desmontei a máquina toda e coloquei um Pentium 100 lá dentro. E assim, não sabia nem montar direito, né? Com muita dificuldade, mas no final das contas deu tudo certo. Então tô vivo ainda, né? Porque eu consegui montar o computador da família de novo. E E nem a botou partir daí, fogo na casa. nem botei fogo na casa. Então acho que por isso que eu, que eu comecei mesmo a mexer com tecnologia a partir de então, né? Fui para a faculdade de engenharia elétrica, né? E também continuei mexendo com tecnologia desde então. Não trabalhei só com isso, né? Mas a tecnologia sempre me acompanhou assim ao longo da vida. Pô, você tá falando. Você não tem irmão, não, né? Porque assim, eu tinha muito problema com meu irmão. O meu irmão, ele gosta mais de computador do que eu. Aí meu irmão fez direito. Fez direito, só que ele gosta muito, assim. A gente desmontava muita coisa lá em casa. Desmontava, só que sempre montava errado, cara. Tudo que a gente Uhum. desmontava. Ele não, ele tinha mais habilidade que eu e tal, mas eu tinha esse defeito aí. Desmontava, sempre sobrava peça. Uhum. Então eu tive que viver com esse karma aí de ter um irmão me bloqueando. Então eu acho que Uhum. ele me reprimiu bastante, tá? E aí eu comprei um computador gamer, uma época, sei lá, uns 2 anos atrás. Aí não fui eu que montei, não. Falei, Matheus, escolhe as peças aí e você que monta. E o cara é Cara, formado em direito. que massa, né, cara? Eu tenho irmão, sim, cara. Tenho irmão por parte de mãe, por parte de pai, né? E na época, o ex-marido da minha mãe também tinha uns filhos, né? Que a gente morava todos juntos ali, né? Os filhos da minha mãe e os filhos dele também. Então, só que, cara, de todas as crianças da família ali, eu fui o único que enveredou para essa área de tecnologia mesmo, cara. O Sempre único gostei, todo nerd. mundo usa, né? Sempre fui o único nerd mesmo ali da família, né? As minhas irmãs, meus irmãos, né? Eles gostam bastante de tecnologia, mas do ponto de vista de consumidor, né? Usam muito rede Sim. social, né? Aproveitam a tecnologia, né? Agora essa parte de criar tecnologia mesmo, ou de ficar fuçando nas coisas aí até estragar, fui eu Só mesmo. você. Cara, Só a eu. gente.
ficou vamos nos encontrar em Guarapari. Você falou Espírito Santo. Você mudou pro Espírito Santo? Não, né? Cara, mudei de novo. Mudei. Sério? Eu tava em São Paulo, fiquei em São Paulo durante 3 anos, cara, e vim pra cá agora. Tem 2 meses, cara. Tá fazendo 2 meses agora. Acho que Caraca. dia 19 de novembro não foi meu último dia em São Paulo, né? Porque foi o dia que eu entreguei meu apartamento. E aí eu fiz uma pequena viagem lá, né, com a minha esposa pra gente conhecer São José dos Campos, uma cidade próxima. E aí de lá a gente já veio pra Vitória já de vez. Eu tô em Caramba, Vitória que maneiro. novamente. Eu tava conversando ontem com um amigo. Ele falou, pô, cara, você tem que considerar sair de Itaperuna e tal. Eu falei, pô, mas eu amo tanto essa cidade pequena. Mas eu acho que assim, o único lugar que eu cogitaria ir é ali, cara. Vitória, Vila Velha, Guarapari. Porque Uhum. Vitória é capital, mas é uma cidade pequena. Eu não sei explicar É isso, assim. Ela pequena, é parece pequena. pequena, mas é uma capital, né, cara? Ela é pequena ainda, assim, né? É uma ilha, né? Então ela não tem, assim, tem, claro, não, um espaçozinho ainda para crescer, mas, assim, o estado do Espírito Santo ele é um estado relativamente pequeno, né? Apesar de ter uma economia bem forte, né? Agora está um pouco mais de destaque no cenário nacional, mas, assim, dos estados do Sudeste, né? É o que aparece ainda um pouquinho menos, né? Que Rio, Minas e Sim. São Paulo. Então aqui é um pouco mais tranquilo, né? O ritmo é um pouco mais tranquilo, você tem um pouco mais de espaço, né, para as coisas e tal. Então E é tem um lugar praia gostoso, boa, cara, né? de morar. Tem praia boa, mas a água é bem gelada, tá? Eu Rapaz, particularmente não curto água gelada, não. eu Assim, de também praia eu não. gosto da água um pouquinho morninha e tal, mas aqui é bom, o visual aqui é outra coisa, sabe? A cidade de Vitória é muito bonita mesmo. Sim, eu acho que você fez uma. Os paulistas não vão gostar, não, mas eu acho que você fez uma boa troca aí, cara. Qualidade Pô, de com vida aí certeza. É é bem outro nível, né, diferente. cara? Tudo, os preços, o ritmo, tudo, cara, é um pouco mais tranquilo. A vantagem de São Paulo é que você tem acesso a tudo, né? Sim. Então, assim, as coisas funcionam mais tempo, em horários às vezes que aqui não funcionam. O mercado é bem mais aquecido também, então para quem, claro que na nossa área, né, é até mais fácil, né, a gente trabalhar remotamente, mas para quem às vezes está buscando aí dar uma alavancada na carreira, estar num grande centro aí como São Paulo, né, cara, que é uma cidade global, cara, faz toda a diferença, né? Pô, você Mas falou do remoto, cara. Você curte trabalhar? Porque assim, você tava em São Paulo, pra você não faria diferença nenhuma. Você ia ser contratado numa empresa muito grande, com salário muito alto, você tá lá. Agora, pra mim, em Itaperuna, não, uhum. eu não, nem cogito É, ir. esse muito grande, muito alto aí, tá meio. Quero. Deus te ouça, né? Fala assim, Deus te ouça. Ó, você tá igual funcionário público, escondendo o jogo. Não, mas é assim, cara, São Paulo realmente, cara, fez a diferença. Inclusive o fato, né, cara, de eu estar onde eu tô hoje, trabalhando numa empresa legal, né? Foi também porque fiz essa mudança para São Paulo durante um tempo ali, né? Foi justamente para dar aquela alavancada na carreira que eu fiz esse movimento. Então, tanto eu quanto a minha esposa, a gente conseguiu, né, ir para um mercado mais aquecido e ter experiências diferentes que a gente não teria em outro lugar, tá? Agora, assim, quando a gente foi também, o remoto, ele não era ainda, ele existia, mas ele era mais raro do que é agora, entendeu? Então, assim, hoje, trabalhar remoto nos permitiu voltar para um lugar um pouco mais tranquilo, né? Então, eu sei que se a gente conseguiria, por exemplo, talvez disputar vagas, né, em outras empresas agora no cenário atual, mas há uns anos atrás, cara, era completamente diferente, sabe? Não tinha essa facilidade que a gente tem, né? Eu gosto de trabalhar remotamente, tá? Para mim funciona muito bem, apesar de eu gostar de ter um contato às vezes com o pessoal, com a galera, isso eu sinto falta, claro, mas eu acho que o remoto ainda compensa um pouco mais pela liberdade que eu tenho de aproveitar a minha vida em termos pessoais, assim, sabe? Eu Sim. termino o trabalho, eu já estou em casa, sabe? Eu não preciso pegar um trânsito, eu não preciso. Então é muito mais tranquilo. Eu chego à noite, eu consigo, pô, usar o tempo que eu gastaria no trânsito para estudar alguma coisa, ou Sim. para, cara, aproveitar com a minha esposa, ou para poder, sei lá, cara, me divertir, assistir alguma coisa que vai me deixar mais tranquilo, né? Que vai me dar algum tipo de prazer ali mesmo, né? Então, para mim é uma troca muito boa. Não, cara, semana passada eu conversei com o Hugo aqui, ele trabalha com uma empresa da Alemanha. Aí ele Uhum. falou, muito legal, não sei o que, mas eu sinto falta do escritório, assim, de ter um cara pra você zoar, aquele negócio todo brincar e tal. Aí eu falei, então, pô, eu também. Eu gostaria de ter um dia na semana ali pra ir lá conversar com a galera. Mas, entre o presencial e o remoto, eu tiver que escolher um, eu escolho o remoto, mas
1000 a zero, Fechado. assim. Uhum, sim. Não, eu não vou, assim, se eu puder, eu não voltaria atrás, é claro, né, que a gente não sabe como é que vai ser o futuro, assim, na empresa que eu tô atualmente não existe previsão, né, de voltar para o presencial, a não ser que você queira, às vezes, ir para um escritório, coisa do tipo, né, mas agora eu já não moro mais perto do escritório, então não vai ser uma realidade para mim, né, no futuro próximo, pelo menos. Então, assim, cara, eu prefiro muito mais, cara, de verdade. Para mim compensa muito mais. Eu sinto falta das pessoas. E é o que você falou, daquela brincadeira do escritório, você chega lá e poder, pô, tomar um café com um colega ali do lado, conversar alguma coisa, às vezes, sobre o trabalho ou não, entende? Ter esse convívio social é bem legal, né? Mas, cara, eu não trocaria as facilidades que eu tenho hoje por um trabalho presencial, assim, nas mesmas condições, entendeu? Sim, eu também não. Assim, filho, voltando na sua formação aqui, eu fiz a brincadeira do engenheiro elétrico, né? Tipo, super choque, o super choque. Ah, É, como que foi essa, não sei se a transição é a palavra certa, mas você sair da engenharia, engenheiro eletricista e virar programador, vamos dizer assim. Como que você uhum. fez essa mudança de chave aí? Beleza. Cara, ó, se você falar em engenheiro elétrico, né? Para um engenheiro eletricista, o cara só falta querer de fato te dar choque, né? Porque os caras ficam doidos, os caras não gostam, não. E eu até lembrei, né? Eu já vi até livro, cara, livro didático mesmo que a gente usava na engenharia elétrica, que era traduzido errado, né? E aí vinha lá como engenheiro elétrico, assim. O termo correto, não é que seja errado falar em engenheiro elétrico, tá? Mas o termo correto mesmo é engenheiro eletricista. Então a galera fica louca quando você fala errado ali. Sim. Fala, pô, engenheiro elétrico é aquele que você liga na tomada. É fato. Então. Mas, cara, transição, né? Assim, eu comecei a faculdade, eu demorei bastante, né, para me formar. Eu comecei por uma instituição, depois eu finalizei em outra. Então, eu comecei pela Universidade Federal aqui no Espírito Santo, depois eu fui para o Instituto Federal, né? Saí da UFES e fui para o IFES no finalzinho. E em ambas as universidades ali, cara, em ambas as instituições, o curso de engenharia elétrica ele é um curso mais generalista, né? E aí existem várias ênfases dentro do curso que te permitem trabalhar em áreas diferentes, né? E a computação é uma sub-área da elétrica nesses casos, né? Às vezes ela é uma ênfase que a gente pode dar ali no curso. Em algumas instituições, outras universidades aí, você nem tem, às vezes, um curso separado de engenharia da computação, por exemplo. Às vezes ele é um curso já engenharia elétrica com ênfase em computação, ou então só tem com uma sub-área da elétrica mesmo, que é de onde surgiu, né? Então, assim, eu acabei que eu não saí da área, mas eu dei a ênfase nessa área de tecnologia, apesar, né, de ser formado como generalista em engenharia elétrica. Então, assim, as matérias optativas que eu pegava, os projetos que eu pude escolher e fazer ali na graduação, todos eles foram relacionados a coisas de tecnologia, que é a área que eu sempre gostei mesmo, tá? Não que eu não trabalharia em outras áreas, assim, mas assim, todas as oportunidades que eu tive, eu aproveitei fazendo assim. Então, fui monitor de laboratório de computação da engenharia elétrica, eu fiz iniciação científica lá no laboratório de telecomunicações também, né, com um projeto de transmissão de dados, então sempre era algo mais voltado para essa parte, né. E eu tive outros empregos em outras áreas diferentes também, né, ao longo do tempo, desde antes de fazer faculdade, mas eu sempre tive esse pezinho aí na área de tecnologia, tá? E, cara, para mim foi algo muito natural, assim, né? Eu pegava já dentro da universidade, depois também, quando eu iniciei o mestrado, eu sempre procurei coisas que estivessem relacionadas à tecnologia, sabe? É algo eu acho que eu sempre gostei mesmo de fazer, e eu só me mantive nessa trilha, sabe? É, Ali dentro mesmo da academia. Não, bacana. Eu fiz ciência da computação e não sei se eu estou enganado, mas eu tenho quase certeza. A coordenadora, que foi coordenadora do curso durante muito tempo, ela também era. Acho que ela tinha doutorado em engenharia elétrica. Ela fez a base toda da engenharia elétrica e tal, mestrado, doutorado. E aí eu lembro que ela falando da dissertação dela era Fortran. Então, tipo assim, era Uhum. engenharia elétrica, mas programando também, igual a gente da ciência da computação programava. Então, quando você falou isso, eu lembrei, falei, cara, não é tão distante, não. Na faculdade que eu trabalho, é distante, assim. Eles têm, Uhum. se eu não me engano, cara, eu acho que eles têm Arduino. Uhum. Eu acho Sim. que é a única coisa que tem ali ligado com a gente ali é isso, mas é uma ou duas matérias só e já era. Então, Provavelmente para a área de automação, né? É porque ali na engenharia elétrica tem várias ênfases, né? Na universidade, na UFS tinha umas quatro e no IFES acho que tinha cinco. Mas era
se eu me lembro de todos, era o seguinte: era sistemas de energia, automação, né, mais voltado para automação industrial, né, computação, telecomunicações e talvez alguma outra ali. Então, assim, eu sempre tenho ênfase nessa parte aí de computação e telecomunicações, né? São duas ênfases ali. E tanto é, cara, que se você for ver o CREA, né, que é o registro que a gente tira para poder trabalhar, né, o nosso registro no CREA, pela, por essas instituições, né, que eu estudei ali, a gente pode estar habilitado a trabalhar em qualquer uma dessas áreas, né? Então, o engenheiro de computação e o engenheiro eletricista com ênfase em computação são habilitados a trabalhar na mesma coisa, né? Pô, maneiro, não sabia. E você paga o CREA? Cara, não, eu cheguei a começar na época, mas eu acabei que eu não usei, né, depois. Eu cheguei a tirar lá inicialmente aquele temporário, né, que você fica com ele durante um ano. E aí, cara, eu tava trabalhando num banco lá no centro de processamento de dados, né, que eu passei, cara, 10 anos lá quase, e não usei pra nada, cara. Eu falei, cara, não tô usando, Sim. não vou pagar aqui não. Se eu for entrar em alguma instituição, né, alguma empresa, for trabalhar como engenheiro especificamente, né, precisando tirar, aí eu vou lá eu pago, né, e começo a participar ali, mas não houve necessidade mesmo. Pô, isso aí é um debate que eu já tive algumas vezes. Aí eu quero saber a sua opinião. Uma galera da Uhum, nossa área que quer regular a profissão. O uhum, cara quer criar conceito e, gente, vocês querem pagar mais. Eu já tô cansado de pagar imposto, eu não aguento mais pagar imposto. Vocês querem pagar mais um órgão. O que você acha uhum. de regular ou não a nossa carreira aí? Cara, tem vantagens e desvantagens, né? Eu acho que a gente não. é, claro, né, que o ideal seria um meio termo ali, né? Quando você regulamenta, você acaba que você cria mecanismos para que as coisas aconteçam apenas de uma determinada maneira, só que você gera uma série de burocracias, uma série de problemas que, cara, realmente não sei se fazem tanto sentido assim. É porque, por exemplo, na parte de tecnologia e desenvolvimento de software, né, você não precisa necessariamente estar formado num curso específico disso para poder trabalhar, né? Qualquer um pode começar ali a trabalhar nisso e não é algo que você precise, né, necessariamente de um diploma. Claro que ter um diploma sempre é bom na nossa área, também faz bastante diferença, né? Mas não é algo que é mandatório, né? Então tem muita gente de outras áreas que vem e migra, né? Então, assim, sobre ter ou não uma regulamentação, cara, eu acho que hoje, do jeito que as coisas estão, você não, de uma forma mais ampla, não é tão necessário assim. Porém, o que acontece? A gente vê que existem uma série de distorções. Hoje o mercado está muito aquecido, né? Então hoje os salários deram uma aumentada e tal, mas nem sempre foi assim, né? Então durante muito tempo Sim. existia uma série de problemas relacionados à categoria em si, em que você tinha salários bem que não eram nada atrativos. Às vezes existe, por exemplo, algumas instituições ou lugares onde o pessoal trabalha onde onde se extrapola um pouco na questão de qualidade, né, de vida com relação ao trabalho também, de pô, gente fazendo hora extra, sabe, muita coisa assim que às vezes pode acontecer no mercado de trabalho e que talvez algum tipo de regulamentação ajudasse um pouquinho. Mas eu não vejo, cara, que haja essa necessidade, por exemplo, de a gente criar um conselho para isso ou algo do tipo, sabe? Hoje eu não sinto isso, não sinto essa necessidade. Mas claro, né, só a minha opinião e acho que esse é um debate que teria que ser feito com bastante gente ali envolvida, né? Eu também, pra mim, qualquer prazer me diverte, mas se você me perguntar sim ou não, pra mim não. É. Do jeito que tá bom. Acho legal essa molecada que começa a programar cedo e Uhum, já entra e trabalha e já cria coisa uhum, legal. Então, o que uhum. fizerem pra inibir isso eu acho muito ruim, cara. É, Mas assim, beleza, a gente tá falando de programar. Você já viram, né? Você vai ver sua descrição que depois vai ter algo relacionado a Java. Como é que o Java é. surge na sua vida? Cara, pois eu comecei a mexer com Java, cara, uns anos atrás, foi justamente na faculdade, né? Tinha um projeto lá, eu não me lembro exatamente qual que era a matéria, mas o professor ele passou um projeto pra gente, né? E ele estava ensinando, né, algumas coisas com Java ali pra gente. E o projeto, cara, era pra gente fazer a simulação de um caixa eletrônico, né? Para treinar comunicação em sockets, né, com sockets, uso de sockets ali para fazer a comunicação entre o front, né, e o back-end, por assim dizer, né? Então, ele
passou essa proposta de projeto pra gente e recomendou que a gente fizesse em Java, né? Falei, deixa eu dar uma olhada aqui, né? E aí eu comecei a mexer, cara, e gostei. Fiz ali, simulei um caixa eletrônico, né? Com 2 terminais ali, um mostrando o front-end, as opções, o outro back-end. E, cara, eu gostei, né? Gostei da linguagem, achei que foi bem legal. Depois eu fui me aprofundando, fui estudando e vi como ela é versátil, como ela é. Você consegue rodar em diversos dispositivos diferentes, então é um negócio assim que antigamente você tinha linguagens específicas e compiladores específicos para tipos de dispositivos, né, diferentes ali. E o Java era aquele cara que rodava em tudo quanto é lugar, né? E o fato da linguagem ser bem, assim, apesar de ser bem verbosa, né, você conseguir entender de uma maneira bem clara, bem simples o que está sendo escrito ali também, eu acho que isso me deixou bastante entusiasmado com a linguagem, cara. E aí eu comecei a estudar cada vez mais e entrei nesse mundo Java de vez aí, né? Eu me especializei mais no Android, né, principalmente para programação para dispositivos móveis. E, cara, foi só mais um passo ali porque eu já conhecia do Java, né? E assim, no meio de tanta coisa nova aí, acho que todos semestres sai uma linguagem nova que vai matar o Java. O Java continua sendo a sua principal linguagem, que você mais gosta, Cara, vamos dizer assim. Cara, é uma das que eu mais gosto, tá? Assim, é a que eu mais uso, é a que eu uso assim para treinar, para estudar alguma coisinha nova e tal. Mas eu já usei bastante, cara, usei Python, Kotlin também, né? Acho que o Android fez essa migração, não digo nem uma migração, né? Mas esse suporte a novas linguagens, né? Então, assim, acho que, cara, no total já deve ter programado aí talvez umas 12 linguagens de programação diferentes, talvez até mais. Sério, assim, na faculdade principalmente, tinha professor que passava um projeto numa linguagem específica. Então, cara, já mexi com Pascal, Fortran, Haskell, Java, C Sharp. Bicho, já mexi com muita coisa, mas tudo pontual, assim. Agora, a linguagem que eu mais desenvolvi, assim, até por gostar mais, foi o Java mesmo. Também achei muito legal o Python, cara. Achei super, super legal, assim. O código é bem elegante, bem bonito, né? Tudo indentado certinho, então eu gostei bastante de Python também. Mas o que o principal mesmo foi Java. E um pouquinho mais de Kotlin, né, com essa mudança aí no Android, principalmente. Mas o Java, para mim, ainda é visualmente mais fácil entender o Java, sabe? Eu gosto da forma como as coisas são escritas ali. Pô, eu também, cara. O pessoal reclama que escreve muito, não sei o quê. É, pelo que eu vejo, pô, tô, sei lá, 7 anos na faculdade lá dando aula. Eu não vejo um aluno falar assim, pô, eu quero aprender Java. Assim, eu vou, independente do Android, ou se é web, o cara fala, não, vou aprender. Nenhum, assim. Então, eu acho que o Java espanta muito a juventude. Eu acho que vou até emendar a pergunta nesse sentido, porque na faculdade, eu programei tipo 2 anos e meio em C. Então eu acho que eu peguei uma resistência muito grande, e depois migrei para o Java. Aí foi bem difícil aquela questão de paradigma, aquele negócio, para mim assim, não entrava na minha cabeça, eu sofri muito. E hoje eu programo mais tempo em Kotlin, então sinceramente, se eu começasse em Kotlin seria muito mais fácil que em Java, mas o meu medo é, se eu comecei em C, você também programou em C e tal, C, Java e depois o Kotlin, eu criei uma casca. O que você acha da galera que já começa com uma linguagem, vamos dizer, mais tranquila, mais fácil, eu acho meio escroto falar, mas mais tranquila de se começar? Você acha que ela Uhum. perde pra galera que roeu o osso lá, ou não, que faz parte do processo natural de desenvolvimento e tal? Cara, não, eu acho que é mais fácil mesmo. Não vou ficar com meias palavras, não. Acho que, cara, tem algumas linguagens que são mais fáceis sim de aprender e outras um pouco mais difíceis, tá? Mas eu vejo a linguagem de programação como uma ferramenta, né, cara? Que é para um fim, né? Então, dependendo da sua aplicação, do seu sistema, do que você vai fazer, uma linguagem pode ser um pouco mais interessante do que outra, né? Então, é bom a gente também não se limitar nesse sentido, sabe? De achar que, pô, só aquela linguagem é boa, ou só aquela que presta, ou não. Eu também tive um pouco dessa dificuldade, né, que você falou, quando migramos ali do procedural para orientado a objeto. Isso aí, pra mim, cara, foi. Eu penei um pouquinho ali para entender alguns conceitos, né? Mas depois eu acabei me habituando, né? Então, assim, quando eu vejo a galera falando de, eu vou aprender a linguagem, depende muito do foco que a pessoa quer ter ali naquele momento, né? Por quê? Porque, assim, uma coisa é você aprender uma linguagem para usar no dia a dia, entendeu? Numa empresa, para trabalhar no back-end, ou coisa do tipo.
Outra coisa é você aprender uma linguagem para trabalhar com dados, né? Por exemplo, outra coisa é você aprender uma linguagem para aplicar, por exemplo, num processo de entrevista ou coisa do tipo. Cada linguagem tem uma particularidade, né? Inclusive tem alguns tipos de programação onde você nem usa mais uma linguagem específica, né? Tem aqueles movimentos no code onde você simplesmente junta aqueles bloquinhos lá com a lógica. Acho que não sei se faz tanta diferença, né? Eu escolheria uma linguagem mais fácil, mais simples para começar, mas depois você acaba evoluindo, né? Se você ficar só na mesma linguagem para sempre também, provavelmente você vai acabar fracassando ou ficando para trás, né? Pô, você falou do no code aí, e aí eu sou obrigado a entrar em mercado, que por você entrevistador aí, você recruta a galera para Zup. Eu participei de algumas entrevistas no Itaú. O mercado nosso nunca esteve tão aquecido. Desde que eu formei, eu nunca vi nada parecido. E você entra numa empresa que há 2 meses já tem outra oferta maior e a galera. É difícil lidar com isso. E aí eu acho assim: o mercado vai se regular, não tem jeito. Se a gente aumentar o custo do processo de software, de desenvolvimento, mano, vai ter que ter alguma coisa vai acontecer. E aí o que você acha que vai acontecer? Tipo, o programador hoje é necessário, é peça absoluta ali no desenvolvimento. O no-code, você acha que vem para ficar? Você acha que o que pode acontecer para diminuir o nosso mercado seria uma ferramenta assim? Ou você acha que não, que a superlotação de pessoas de outras áreas, a galera que está começando agora, que vai chegar lá e vai ter tanto programador que aí o salário volta a cair? O que você acha que vai acontecer aí? Cara, a gente vive um momento aí que a gente está com o mercado muito aquecido, mas não vai ser sempre assim, né? Isso é um fato, né? Eu vi isso acontecer, por exemplo, como eu me formei num curso, né, onde algumas pessoas foram para outras áreas diferentes, eu vi que a galera, né, que formou em outras ênfases, por exemplo, elas e formaram antes de mim também, muitas delas aproveitaram, né, um boom ali, cara, no início da década passada. E, cara, tinha amigo meu que formava no primeiro mês lá, tinha 10 propostas de emprego, pô, diferentes. Assim, então o pessoal estava escolhendo se ia, se não ia, estava escolhendo o salário, né? Foi um momento bem diferente. Só que isso, claro, né, passou, né? Então depende muito da conjuntura que a gente está. E eu vejo, cara, que o déficit que a gente tem hoje de pessoas no Brasil, de profissionais da área de tecnologia, ele é o mesmo déficit que a gente tinha há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, entendeu? Só que o mercado ele acabou mudando, né? Então a gente continua com falta de profissionais aqui. No mundo todo está em falta e isso faz com que haja, né, necessariamente uma quantidade maior de vagas e os salários aumentem e muita gente procure essa área. Mas no futuro é claro que, meu, vai saturar e vai ter muita gente e a oferta vai diminuir um pouquinho, né? Agora a diferença, o que diferencia o profissional hoje é a qualidade dele, né? A gente vê muita gente no mercado, mas a maior parte, cara, não é tão boa assim, né? E muita gente está começando, então acho que vai ganhar rios de dinheiro porque aprendeu a programar e não é bem por aí. Para você chegar num estágio onde você está bem financeiramente, sendo reconhecido, ou com boas oportunidades, você tem que ter uma trajetória ali, né? E ela é demorado um pouquinho esse caminho, né? Não é tão simples assim. E sobre o no-code, cara, eu vejo que, cara, ele vem, é algo a mais que vem, mas a lógica que está ali é a mesma lógica que se aplica ali quando você está digitando, né, no teclado ali as palavras, e eu não vejo, cara, hoje, uma mudança tão brusca assim, a ponto de se abandonar, por exemplo, as linguagens de programação que a gente tem hoje, tá? Claro que o no-code pode ficar cada vez melhor, mas hoje ainda tem muito espaço e muito tempo para você manter o uso dessas linguagens de programação que a gente usa atualmente, cara. O pessoal vive falando que o Java tá declinando o uso. Cara, todo mundo usa no mundo inteiro ainda. Sim. E outras linguagens também, tá? Então, isso é natural. Não, e outra, esse papo do Java é muito estranho, assim, eu te contei do COBOL, né? O cara falou, pô, Uhum. eu programo COBOL desde 86. Em 86, as pessoas falavam que o COBOL ia acabar e o COBOL tá aí. O Java, pô, e a quantidade de sistema legado que tem em Java, como que isso... É até bom diminuir a quantidade de programador que vai valorizar mais quem ficar, né? Uhum. Tem, cara, tem muitos sistemas, né, legados que foram construídos aí, e o próprio Java em si, cara, não é uma linguagem que parou no tempo, né? Ela Sim. evoluiu. E assim como outras linguagens dessas mais modernas, né? Então, todas elas, elas acabaram evoluindo de uma certa forma. Então, o Java já está na versão, acho que 17, se não me engano, hoje. E, assim, cara, mudou muito, muita coisa lá atrás, recursos novos, né? Então, assim,
eu vejo que muita gente acaba julgando, né, isso aí pelo fato de não conhecer mesmo o mercado. Eu já ouvi de algumas pessoas que o Java está acabando. O .NET tá declinando o uso. Cara, não tá. Assim, claro que sempre tem uma linguagem mais nova, uma linguagem da modinha ali, uma linguagem que ganha um certo destaque para algum determinado nicho, né? Mas mesmo assim, essas principais linguagens mais modernas, cara, todas elas ainda estão relativamente bem, assim, em termos de mercado, sabe? Sim. Não, na minha cidade aqui é Delphi, cara. Acho Uhum. que 90% das empresas de tecnologia aqui é Delphi. Então, pro Pois é. Java acabar, tem que acabar muita linguagem antes aí. Antes. Pois é, o Delphi é o Pascal com interface gráfica, não é? É É um orientado a pouco. objeto ainda. Isso aí. Isso aí. Então, assim, eu sei que eu cheguei a mexer com Delphi muito pouco também. Eu cheguei a instalar para brincar uma vez quando eu era mais novo, mas eu não entendia tanto assim ainda e não avancei tanto na época. Foi antes até de entrar na faculdade. Eu lembro que eu peguei uns CDs lá de Delphi, instalei lá no computador e comecei a brincar um pouquinho. Então, mas não avancei muito. E, cara, até hoje existe, sabe? As linguagens estão aí, cara. Tem centenas de linguagens de programação à disposição. E claro, né? Se você for começar hoje, é melhor se concentrar em alguma dessas que está mais em voga, né? Sim. Alguma linguagem, alguma coisa mais moderna sempre é um pouco melhor. Alguma do Mas não quer Google, dizer né? que é, mas não quer dizer que as modinhas, cara, vão ficar para sempre, né? Tem muita coisa que chega e desaparece e ninguém tá nem aí. Vou- Entende? É Então vou te natural. perguntar, pra gente fazer um corte. O Flutter é modinha ou não é? Rapaz, aí é difícil, hein? Cara, então, eu não tive a oportunidade de usar ainda e, assim, tem muita gente que gosta, cara, mas eu realmente não tive a oportunidade de usar ainda, sabe? Então, não, sobre o Flutter especificamente, e nem me sinto atraído a começar a usar, tá? Se eu for ver, é só para brincar mesmo, para olhar como é que é, porque a programação nativa ainda está muito forte, sabe? É, Eu eu vi, eu vi também. diversas ferramentas que surgiram e desapareceram, tá? Para substituir a programação nativa. Então, assim, cara, até agora tá aí. Sim, eu também só peguei pra brincar ali, eu não gostei muito. Mas aí até o Android deu uma copiada lá com Compose, aquele negócio todo. É, Uhum, tomara que não seja esse o padrão de desenvolvimento de tela, mas pelo visto a Apple adotou, a Google adotou. Vamos ver o que vai uhum, acontecer. Mas a gente passou um pouco batido nesse assunto, mas é algo que eu queria bater nessa tecla. O mercado está muito aquecido, as empresas querem contratar sênior. Eu acho que não tem como mais contratar sênior, porque todos os sêniors foram contratados. Ou tá numa empresa aqui, ou uma empresa gringa, e aí a uhum. galera tá forçando a barra para os plenos virarem sênior. Aí o júnior vira pleno, então a gente está subindo tudo aí. Eu ainda não vi o problema que isso pode dar. Nos times que eu passei, não tive nenhum problema sobre isso e tal. Mas eu acho que no longo prazo pode acontecer algum problema. O que você pensa dessa aceleração aí de senioridade da galera? Sim, cara, eu acho que vai dar problema, sim. Às vezes a gente acaba observando isso, né? Pelo menos eu já pude observar um pouquinho disso, mas não problemas graves, assim, né? É claro que as pessoas poderem evoluir rápido na carreira é uma coisa legal, né? É uma coisa boa. Mas existe a senioridade, ela não é só tempo de carreira, ela não é só salário, ela não é só você sabe mais ou sabe menos, é uma soma de fatores, sabe, que torna um desenvolvedor um engenheiro sênior ou não, entende? Então, assim, muita gente acha que, pô, se eu fizer isso, isso e isso, se eu passar tanto tempo na empresa, ou se eu tirar esse e aquele certificado, eu vou estar ali e já vou ser sênior, vou ser pleno, ou algo do tipo. Cara, e não é por aí, sabe? Existe todo um histórico que você precisa percorrer ali para alcançar o que a gente chama de senioridade mais alta, né? Então, assim, é muito comum, quando se apressa, né, alguns desses passos, você contratar pessoas que não correspondem, às vezes, às expectativas, né, de uma posição, daquela posição especificamente. Então, assim, se você é um cara júnior, né, que foi contratado como pleno, ou um pleno que foi contratado como sênior, né, ou algo do tipo, saiba que existe uma certa responsabilidade, né, que essa senioridade mais alta vai trazer ali com relação ao seu cargo também. Então, vai se esperar mais desse profissional, né? E eu vejo que, por exemplo, muita gente às vezes acha que está num nível, mas quanto mais você sabe, mais você acha que você não sabe, né? Na realidade também é essa. E quando você vê, quando você vai lidar com pessoas de senioridade mais baixa,
você acaba vendo algumas coisas assim que alguns probleminhas poderiam ser evitados. Pô, quando você vai pedir um prazo para um júnior, cara, geralmente ele te dá uma estimativa errada, né? Então, às vezes você fala pro cara, meu, quanto tempo você acha que você vai demorar para desenvolver isso, isso e aquilo, né? O cara fala, não, isso aí é uma semana e tal. Aí você vai ver lá ao longo da semana e o cara tá lá travado, sabe? Sim. Assim, às vezes ele não consegue calcular algumas coisas que podem influenciar no período de desenvolvimento dele, no tempo de entrega. Às vezes ele não leva em consideração alguns fatores relacionados a boas práticas ou segurança, entendeu? E que se ele for fazer certinho ali, né, ele seria um pouquinho mais conservador nas estimativas, né? Então, assim, é claro que até um sênior pode errar na estimativa, não é um problema gravíssimo isso, né? Mas a questão é que quando você vai lidar com uma pessoa de senioridade mais baixa, que às vezes não tem tanta rodagem na indústria assim, é muito comum o cara cometer esse tipo de erro, sabe? Às vezes ele se compromete com coisas que ele não vai conseguir entregar, ou então ele subestima as dificuldades que ele vai encontrar pelo caminho, ou então ele superestima a própria capacidade de criar código com qualidade, e aí o código dele vai, bate e Sim. volta, porque não passa no code review. Ou o cara adota práticas assim que não são o ideal, né? Por exemplo, o cara traz muita regra de negócio para o front-end quando deveria estar no back-end, ou o cara usa a arquitetura errada, ou o cara, usa, né? Faz aquele código espaguete, né? Aquele código macarrônico que não leva para lugar nenhum. Muito disso vem, cara, justamente das pessoas não estarem preparadas para assumir a posição que elas precisam. E também, cara, tem a questão da postura, né? O que torna um cara mais sênior do que um cara mais júnior, mais plano ali, no caso, não é só a qualidade do código, mas a forma como ele faz e impacta no time, né? Sim. Entendeu? Quanto mais sênior essa pessoa mais se espera que ela influencie os pares ali, o time, que ela mentore pessoas, que ela ajude os colegas, que ela possa, sabe, fazer o time crescer como um todo e não só apenas ela, sabe? Não, isso é legal. Esse negócio de prazo eu aprendi da pior maneira. Eu peguei um problema, rapaz, se eu olhava pra ele, era simples. Aí eu comecei a desenvolver. Aí chegou a reunião e Rafael, e o prazo? Eu falei, rapaz, falta uma linha de código. E realmente faltava, tipo assim, eu precisava mudar uma view programaticamente falando. Rapaz, e para fazer essa linha funcionar, porque não funcionava do jeito que eu queria, eu tive que criar umas 3 4 classes depois, estourei o prazo. Falei, quer saber? Nunca mais. Pode ser uma linha, falei, não, pera aí que eu tenho que ver aqui. Então, assim, pô, eu, com experiência, dominando a linguagem, framework, dominando tudo. Errei, imagina o Júnior, que não tem noção dos problemas que vão acontecer. Uhum. Eu já vi projeto que você acaba criando, às vezes, até atrito, cara, entre áreas ali, porque às vezes uma pessoa que não sabe estimar as coisas, por exemplo, passa uns prazos, aceita prazos surreais, né? E acha que é obrigado a fazer coisas que às vezes não deveria, no sentido de que, se comprometer, né, com entregas que ela não vai conseguir lidar. E aí as pessoas que do outro lado que não sabem que essa pessoa não consegue calcular isso, por exemplo, né, aceitam esse comprometimento, passam isso adiante e depois quando vai ver o negócio não está pronto, não está entregue, sabe? Bola de neve, E, né? e vira uma situação até, cara, de atrito mesmo ali, cara. As pessoas acabam, você gera problemas, né? Porque, querendo ou não, se você alinha a expectativa certinho ali e deixa todo mundo avisado, né? Cara, não tem problema. Mas quando você fala assim, não, cara, ó, amanhã o negócio vai estar pronto e amanhã ele não tá, e tem alguém dependendo disso para continuar o seu trabalho, né? Que poderia ter feito outra coisa, mas adiantou às vezes uma coisa ali Sim. para poder encaixar com aquilo que está dependendo de você, né? Ou seja, poderia ter atuado em outras áreas, outras coisas diferentes, mas resolveu dar prioridade porque você falou que o negócio ia estar pronto. Cara, isso inevitavelmente vai gerar algum tipo de atrito depois, né? E assim, Sim. a senioridade não é só isso, né, cara? É aquela coisa também. Será que esse membro aqui dentro do meu time, ele faz a diferença a ponto de impactar outras pessoas? Será que esse cara ele consegue dar suporte para os colegas? Ele consegue ajudar, por exemplo, o code review que ele faz com que o código do colega melhore, por exemplo, sabe? Esse tipo de coisa, cara, você só consegue com pessoas que têm um pouquinho mais de rodagem, né? Então, eu acho que não adianta muito pular etapas. Às vezes o cara ele acha que ele deu sorte, né? Porque ele era um júnior e foi contratado como sênior, porque não perceberam que ele não era tão bom assim, sabe? Ou algo do tipo. Cara, esse cara ele pode estar entrando numa enrascada, Sim. sabe? De ser cobrado por coisas que ele não vai conseguir lidar. E aí isso pode gerar, cara,
problemas mesmo, cara, de ordem emocional, sabe? Sim. Uma responsabilidade que o cara às vezes não vai conseguir lidar. Então, assim, um passo de cada vez, cara, e aos poucos, né? Claro, não fica na zona de conforto, não é isso que eu tô dizendo, mas um passinho de cada vez, cara, e aos poucos você vai chegar no nível que você quer, né? É Sim. simples. Financeiramente falando é bom, mas É, emocionalmente falando não vai ser bom não, né? sim, 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 cara, não adianta nada o cara ganhar um salário muito alto e depois do expediente começar a chorar, sabe? sim. Igual chegar em casa às vezes sim, e não ter vontade de levantar no outro dia para ir trabalhar, sabe? É complicado isso. Sim. Não, e o que a gente tá falando serve ao contrário também. Porque, tipo assim, tem um cara que já tá no nível estourando do pleno ali, ele já domina tudo bem e ele fica, pô, eu não sou sênior não, eu não quero essa responsabilidade. Então, É, é difícil ser a hora de trocar, né? Então, essa uhum, área nossa é muito sim. louca, cara. Então, até um empurrão, até é bom, né, nesse momento. Mas o cara tem que estar Sim, sim. preparado. Sim, é aquele negócio, né, cara? A sorte é você estar preparado quando a oportunidade aparece, né? Sim, É isso. Então, assim, você faz a sua parte, você trabalha direitinho, cara, naturalmente as coisas vão acontecer. E é óbvio, cara, na nossa área é muito comum as pessoas duvidarem, às vezes, do próprio potencial, no sentido de que, cara, bate aquela síndrome do impostor, né? Você pensa, cara, será que eu vou chegar lá e vai dar certo? Será que sim, eu vou conseguir arcar com aquela responsabilidade, né, que estão depositando em mim? Será que eu vou corresponder, né? Cara, isso é natural, mas a questão é, tem equilíbrio, saiba que você não chegou onde chegou à toa, né? E, cara, faça o seu melhor e, claro, quando surgir uma oportunidade de crescimento, cara, se abra para isso, né? E faça o seu melhor. É isso. sim. Bacana. Pô, então a gente já tá falando, a gente falou da engenharia elétrica, passou para programação, só que você ainda deu um outro salto, você saiu da programação e foi para gestão. Como Uhum. que foi essa transição de programador para tech lead, cara? O que Uhum. mudou assim, né, no que você fazia? Cara, muda bastante coisa, né? A gente acaba ficando um pouquinho menos focado na parte técnica da coisa, né? Apesar do nome ser Tech Lead, né? Depende muito da empresa onde você está. Em alguns lugares o Tech Lead ele é como se fosse um especialista, né, de outros, em um programador um pouco mais sênior ali do time, que está codando junto com a galera, está ajudando, né? Então, em outros lugares é um papel mais de gestão, né? É um papel mais gerencial. Que no caso onde eu estou hoje atuando é esse o meu papel, né? Então, assim, quando se fala do ponto de vista da empresa onde eu estou trabalhando, eu sou um gerente, né? Um que atua ali, gerenciando o time mesmo, né, cara? Tanto a questão, às vezes, do projeto, o orçamento, a carreira das pessoas que estão ali junto comigo, esse tipo de coisa, mas do ponto de vista do cliente, aí acaba assumindo o papel de uma referência técnica, né? E, cara, não dá, né? Pelo tanto de atribuições, o tanto de coisa que a gente tem para fazer, às vezes não dá para você chegar ali e ficar codando junto com o restante do time, né? Até porque você vai fazer isso mais devagar que o cara que tá ali todo dia, você tem outras coisas para entregar que você não vai conseguir se você não focar nisso. E também porque você tem que dar suporte para um time inteiro, né? E isso realmente consome bastante tempo. Então, assim, para mim, cara, a transição, nesse caso especificamente, eu já tinha atuado liderando equipe antes, né? De estar na empresa que eu estou hoje. Mas na que eu estava, eu tinha entrado como especialista, mas eu meio que já fazia um pouco do papel de ajudar o time, desbloquear ali. Quando eu conseguia informações que iam servir para mim, eu já compartilhava com o restante do time, desbloqueando a galera ali também. E o Tech Lead que atuava com a gente, ele recebeu uma oportunidade para ir para uma outra empresa, né? Então ele me chamou para conversar, cara, e falou que queria me indicar para assumir o lugar dele, né? Falei, cara, legal, vou tentar fazer o meu melhor aqui e vamos que vamos, né? Foi assim que eu entrei nesse outro mundo, né? Pô, que bacana, cara. Mas assim, imagina, eu entrei na área agora, comecei a estudar, quero ser programador. O cara que não Uhum. sabe o que o Tech Lead faz, o que exatamente o Tech Lead faz? Tá. Cara, a minha rotina ela é bem ampla, assim, eu faço bastante coisa diferente, tá? Então, dividindo assim, né, em duas partes, né? Uma é gestão, tá? De pessoas, de equipe, de projeto, né? Orçamento, e a outra ser uma referência técnica para o time, o cara que está ali para desbloquear o time. O papel do Tech Lead hoje, cara, é um papel de uma pessoa que serve ao time, cara. Tipo, que faz com que cada membro ali consiga realizar o seu potencial e garante as entregas do projeto, tá? Então, assim, no dia, como é que é meu dia a dia, tipo, né?
Uma parte desse dia eu gasto ela discutindo, por exemplo, às vezes com o pessoal de arquitetura, com o pessoal de segurança, as soluções que a gente que a gente vai implantar ali, né, dentro do nosso projeto, se a gente tem alguma feature, alguma coisa para ser desenvolvida. Eu entendo com algumas dessas áreas aí o que pode estar acontecendo, eu me reúno com o time, né, ou então eu trago o time para essas discussões para que as pessoas entendam o que está acontecendo ali também. Cara, eu sou responsável por garantir a qualidade das entregas também, no sentido de que, meu, não adianta só entregar um monte de código, né? Tomar café e cuspir código, não é isso. É garantir que esse código seja entregue com qualidade, passando por todos os processos, né, que a empresa tem para garantir a qualidade dele, que esse código seja mantenível, que ele seja seguro, que ele seja, né, elegante de certa forma também. Então, assim, às vezes eu participo de code review, às vezes eu participo, faço um pair programming com um ou outro membro, principalmente a galera um pouco mais junior, né, que ainda precisa pegar alguma coisinha, ou tá com alguma dificuldade, ou tá travado. Se alguém está tendo algum bug, algum problema que não consegue resolver, eu tento atuar também ajudando a resolver. Então isso varia bastante ali, né, de área de ocasião para ocasião, mas o meu papel é uma parte técnica e uma parte de gestão. E aí, indo para a parte de gestão, tem que fazer reunião, por exemplo, com o time, os one-on-ones, cuidar da carreira das pessoas, saber se o time está motivado, saber se o time está feliz em trabalhar no que está trabalhando, como é que eu posso ajudar essa galera a crescer, né, e realizar o potencial que eles têm. Então, acho que, somando assim, o papel do Tech Lead ele é bem, bem amplo mesmo, tá? Talvez, eu não sei Sim. se eu fui claro na explicação, mas é Não, bastante coisa. eu acho que foi. E foi muito claro. Ainda falou uma palavrinha mágica que eu não vou deixar de perguntar de jeito nenhum. Sei que você não é Agile Leader, não é essa Uhum. galera de agilismo, mas todo programador reclama, todos os times que eu passei, a galera reclama internamente, chega na hora de falar, né, numa retrô, a coisa não fala, mas eu sempre falo, sempre que me incomoda eu falo, mas por que tanta reunião, cara? Falta do que fazer. Pá. Olha aí a polêmica, hein? Boa. Ah, cara, assim, eu acho que isso é um grande problema, tá, cara, nas organizações, não só para a galera de desenvolvimento, mas para outras áreas também. O que se tem de reunião inútil, cara, é uma perda de tempo. Tem gente que acha que marcar mais reuniões vai fazer com que o time seja mais produtivo, e não é isso, cara, de verdade. Às vezes se toma um tempo desnecessário das pessoas que elas poderiam estar usando para resolver o problema que elas precisam resolver, né? Então, assim, às vezes a gente não consegue aplicar todos os nossos esforços para resolver algum problema porque tem uma reunião no meio do caminho. Isso é muito ruim, tá? Eu acho que isso aí, cara, é falta de uma boa dosagem das lideranças, principalmente, sobre a necessidade dessas reuniões, sabe? Eu acho o seguinte, cara, o time, o programador, né, o desenvolvedor ali, o engenheiro, ele tem uma quantidade limitada de tempo para aplicar ali durante o dia, para resolver os problemas que ele tem que resolver, para entregar as coisas que ele precisa. Se a gente ficar colocando um monte de reuniões, cara, isso diminui bastante. E aí, cara, gera atraso, gera problema, gera um cansaço, uma fadiga mental também muito grande, né? Que a gente poderia evitar se a gente só mandasse um e-mail, se a gente espaçasse um pouco melhor as nossas reuniões, se a gente diminuísse o tamanho delas, porque, cara, tudo quanto é reunião de uma hora, cara, quase todas elas você conseguiria resolver as mesmas coisas em 50 minutos, sabe? Sim. Para ter um intervalinho ali ou algo do tipo. Então, assim, o pessoal exagera muito na quantidade de reuniões e isso é sim desnecessário, tá? Eu acho que quando a gente fala principalmente conceito de agilidade, né, tem um monte de cerimônias, um monte de coisa que o pessoal acaba que eles não percebem que ficar fazendo reuniões e cerimônias não é agilidade, sabe? Não é agilidade. Agilidade é um conceito completamente diferente disso. Então, Então, isso que eu ia te assim, perguntar. Isso é um problema do agilismo ou das pessoas que introduzem o agilismo na nossa vida? cara, eu acho que de ambos, tá? Aí você vai falar assim, caramba, o Felipe tá criticando o ágil. Um pouco, um pouco. Eu acho que tem vantagens e desvantagens, né? Eu falo, cara, eu não sou um super fã de metodologias ágeis, não é que eu não use, não é que eu acho que elas são muito boas, mas eu acho que ela acaba virando uma arma na mão de algumas pessoas que não sabem o que estão fazendo, sabe? Tipo, e, cara, você deveria saber o que você está fazendo quando você tenta implantar isso, sabe? Porque você
baseia muita coisa, né? Assim, quando o cara fala, vamos fazer aqui o ágil by the book, o cara falou by the book já tá meio errado já. Porque quer dizer que o Ferrou. cara vai seguir aquilo que nem um cara, um fundamentalista que não sabe. Cara, não é isso. Agilidade não é isso. Tem que ser adaptável, tem que ser, sabe? Tem que ter contexto, tá, das coisas. Então, eu acho que é um pouco dessa culpa, justamente do pessoal achar que tem que ser desse jeito sempre, entendeu? E das metodologias em si, cara, que pregam muito isso, sabe? Porque o pessoal acha que tem que ter aquela reunião todo santo dia, que tem que ter aquela reunião todo final de sprint ou algo do tipo. E algumas delas são completamente dispensáveis, tá? Sim. Dependendo do lugar que você tiver, cara. Não, tem reunião que simplesmente não avançou nada e você vai fazer a reunião pra falar que não avançou nada. Qual é o Sim. sentido disso? Sim. Sabe? Não, quando eu for deputado, eu vou criar uma lei proibindo reunião com mais de 1 hora. Isso aí vai Ah, falar, gente, se fizer é crime, você pode delatar seu já, chefe. já tem meu voto, tá? Muito bom. Cara, não, concordo com tudo que você falou. Não sei, cara, o que que. Vamos fazer uma reunião pra gente marcar uma próxima reunião. Tem umas paradas assim. É, Nosso lead time tá atrasado, vamos marcar uma reunião pra gente resolver isso. pra discutir. Não faz sentido nenhum. Então, tomara que a galera. Eu vou trazer uma galera do Ágil aqui, vamos ver o que eles vão falar, mas eu vou fazer essa pergunta também. Aham. Cara, a gente tá indo pro Cara, final. E assim, eu não posso deixar de perguntar. Você foi um tech lead que me guiou bastante, assim, então eu sou muito grato. É, Me dá 3 dicas pro cara que é programador e ele quer virar tech lead. cara, primeiro é muda de ideia. Brincadeira. Desiste. Mas, não, vai fazer outra coisa, brincadeira. Cara, assim, a função do tech lead, cara, é uma função de bastante responsabilidade, tá? De verdade. Então, assim, tem essa mentalidade de que você não vai estar numa posição onde você meio que vai falar para as pessoas o que elas têm que fazer apenas, ou né, que você vai estar numa posição onde você fala e as pessoas fazem. Não é isso, cara. Ser um tech lead é um pouco diferente. É você fazer com que as pessoas realizem o potencial que elas têm, você ajudar as pessoas, você desbloquear o time, você servir o time, tá? Então é um pouco diferente. E para que isso aconteça, cara, você precisa, né, indo para as dicas aí, né, cara, sempre tentar estar atualizado, estudando, se mantendo, sabe, com essa curiosidade natural que você tem aí para como desenvolvedor, como engenheiro, como um cara que quer fazer descobrir como as coisas funcionam, sabe? Isso é legal você manter isso como um tech lead também, para que você continue se mantendo motivado a estudar, antenado, procurando cada vez mais absorver conhecimento para poder compartilhar com o time também e para não ficar estagnado, né? Isso acho que é algo que pode acontecer também se você se afasta muito dessa parte técnica. Então é legal você ter essa mentalidade e essa curiosidade. Acho que essa é a primeira dica. Deixa eu ver aqui. Segunda dica, cara. Segunda dica, eu creio que investir, cara, em habilidades, cara, que também, né, não apenas as habilidades técnicas, mas outras habilidades, umas soft skills que você precisaria ter para poder fazer com que você seja uma referência ali para o seu time, sabe? E isso, cara, envolve coisas como comunicação, por exemplo, né? Investir na comunicação acho que é essencial, você conseguir comunicar com clareza as ideias, você conseguir. Porque a gente faz um papel que é uma interface, às vezes, entre diversas áreas ali no time, né? Então, para que você consiga pegar o que as diversas áreas estão falando e poder traduzir isso para o time, né? E até envolver o time nessas discussões, mas de uma maneira um pouco mais suave, né? Para que eles consigam tirar proveito disso. Acho que é importante investir nisso, sabe? Saber que você vai estar ali para centralizar as informações claro, não ser um gargalo do time, mas para que você, de forma transparente, consiga passar isso para ele, sabe? Então, investir nesse tipo de habilidade, comunicação é bastante importante também, sabe? Boa. E, cara, deixa eu ver outra dica aqui. Ó, a gente já tem se Ah, manter atualizado, dica número um. uhum, Dica número 2, soft skills, mais precisamente comunicação. E a uhum. terceira? Cara, a terceira, cara, é tentar não duvidar tanto assim de si mesmo, né? Porque quando você tem um papel de bastante responsabilidade, assim, é comum você se cobrar muito, né? E se cobrar como se você
Eu acho que a terceira dica é evitar se cobrar tanto, sabe? No sentido de que você não precisa ser o cara que sabe mais do time, você não precisa ser o cara que consegue resolver tudo sozinho. Pelo contrário, tá? Você está lá justamente para contar com a ajuda de um time e para fornecer para esse time o seu melhor para que eles também possam, né? Ser o melhor que eles puderem ser, sabe? Então, assim, você não precisa se cobrar tanto, saber tudo, você não precisa se cobrar que você vai ser o cara que vai resolver todos os problemas de todo mundo, porque sempre vem alguma coisinha, cara. Tem semanas ali que é um incêndio atrás do outro. E você Sim. não tem alguns que você não vai conseguir apagar, mas que você depende da ajuda de outras pessoas para isso, sabe? Então, ter essa tranquilidade, cara, de saber que você vai conseguir fazer as coisas, mas que você não está sozinho, sabe? Que você está ali justamente para dar suporte para outras pessoas, mas que você deve, né? Pode e deve contar com elas, entende? E isso vai tornar o seu trabalho um pouco mais fácil, cara. Eu acho que é isso. Então, quando você estiver se preparando para essa questão da crise, cara, se mantenha atualizado, invista em comunicação e leve com essa leveza, assim, né, de, pô, não se cobra muito porque isso vai acontecer naturalmente. Você Sim. vai ter essa oportunidade no futuro e assumir esse papel de liderança. Você não vai assumir porque você é o cara que faz tudo sozinho, você vai assumir porque você é o cara que joga pelo time, sabe? Porra, muito bom. Cara, obrigado pelos papos, porque foi Uhum. mais de um. Claro, claro. Pede desculpa à sua esposa aí por ter alugado sua tarde toda, mas a gente Nada, precisava que te isso. ouvir, cara. Obrigado mesmo. Precisando, tamo aí. Cara, eu que agradeço pelo convite aí. Obrigadão, viu? Precisando é só falar. Valeu, cara. Abraço. Obrigado, galera. Quem gostou, obrigado. Quem não gostou, pode procurar um psicólogo. Tamo junto aí. Tchau. Valeu.